Amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja com todos. Eu queria convidar o pastor agora, nesse instante, para dar sequência na oração, e aí eu continuo com o louvor. Shalom Adonai a todos, amém? Graça e paz, sejam todos bem-vindos à casa do nosso bom Deus, você presencial, você online. Quero convidá-los a se colocarem em pé comigo nesta noite. Nós estaremos orando ao nosso bom Deus. Enquanto Delma vai dedilhando ali o violão, nós estaremos orando. Fico feliz por você estar na casa do nosso bom Deus. A Bíblia vai dizer que a oração do justo é aquela que chega no trono da graça de Deus e move os nossos corações, né, presbítero? Então nós vamos orar pedindo ao nosso bom Deus. Levante uma das mãos aos céus, se assim desejar. Coloque-se diante de Deus. Peça para Deus falar a sua alma nesta noite. Peça para Deus visitar o seu coração. Aquilo que é o seu anseio, aquilo que é a sua tristeza, aquilo que é a sua dor. Fala para Deus, Deus, fala comigo nesta noite. Pai, visita o meu ser nesta noite. Você que está online, de igual modo, se coloque na presença desse Deus maravilhoso. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos nós, teu povo que foi chamado pelo Senhor, povo que foi redimido pelo Senhor, um povo que foi tirado das trevas para herdar a eternidade em Cristo Jesus. Aqui está o teu povo, Senhor, para te adorar nesta noite, para dizer que te amamos, para dizer que tu és soberano, para dizer que tu és grandioso, para dizer que tu és majestoso, que tu reinas sobre os reinos, ó Deus, pelos séculos dos séculos, ó Deus. Mas aqui estamos nós também nesta noite para dizer que precisamos do Senhor, precisamos da tua graça, precisamos da tua bondade, precisamos da tua misericórdia, precisamos da tua intervenção sobre as nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Traga sobre nós um grande avivamento, Senhor. Traga sobre nós uma experiência nova com Cristo Jesus, para fortalecer a nossa fé, fortalecer o nosso amor ao Senhor, meu Pai, para fortalecer a nossa caminhada cristã em Cristo Jesus. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, meu Pai. Mas queremos também suplicar pela vida daqueles que estão fracos na fé, os desanimados, os abatidos, aqueles que estão sem alento, aqueles que já não querem mais trilhar a carreira cristã, que o Senhor os visite, que o Senhor traga sobre eles o bálsamo do teu Espírito Santo, que eles voltem à casa do Pai, que eles novamente retornem ao bom caminho, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Por isso, Deus, nesta noite, que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Reconhecemos também nossas falhas, nossos pecados, somos pecadores, ó Deus, e pedimos perdão. Recebe a nossa adoração nesta noite, recebe o nosso louvor, fala conosco, Pai, em nome de Jesus, é que nós oramos e agradecemos, amém, Senhor, amém. Podeis assentar? Amados irmãos, eu gostaria de convidá-los para nós darmos início à liturgia desta manhã, cantando o hino de número 311. Então eu queria convidá-lo, a equipe de louvor, que pudesse estar comigo aqui na frente, para estar guiando a igreja no cântico desse hino. E junto, eu gostaria de convidá-los, um dos nossos diáconos aqui presentes, que deixasse o gasofilácio aqui, e as pessoas que vieram preparados. Hoje é o dia da nossa oferta missionária. E aqueles que estiverem preparados para isso, o momento será oportuno enquanto cantamos esse hino.
Oremos nesse instante. Nosso Deus e Pai Celestial, nós te somos gratos, ó Pai, por este momento em que o Senhor nos traz a este lugar para, junto com os nossos irmãos, louvar e bendizer o teu nome. Nós te louvamos, ó Pai, por cada alma, por cada irmão que aqui chegou nesta noite. E queremos te pedir, ó Pai, que aceita a nossa gratidão, aceita o nosso louvor, a nossa adoração. E queremos também te pedir, ó Pai, que o Senhor visita os enfermos nesta noite. Aqueles irmãos que sofrem, seja por qualquer enfermidade. Mas nós contamos, ó Pai, com a tua misericórdia e com o teu favor na vida do teu povo. Nós te louvamos por isso, nós te pedimos o perdão para os nossos pecados. E te pedimos também, ó Pai, que a tua palavra seja de edificação para a minha vida e para toda a tua igreja, a nossa igreja aqui presente, todos reunidos, que tua palavra venha falar ao mais profundo do nosso coração e que sirva de lição para as nossas vidas e para colocarmos em prática na nossa vida diária. Nós te pedimos, ó Pai, gratos no nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados, hoje e sempre. Amém. Os irmãos podem assentar. Eu gostaria de convidá-los, irmãos, a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 14, a partir do versículo 15. Os irmãos poderão estar acompanhando nas suas Bíblias e eu estarei fazendo a leitura. A passagem pelo mar. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem em meio do mar em seco. E eis que endureceu o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos seus cavaleiros, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros, nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, retirou e ia atrás deles. Também a uma coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre os campos dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar e em seco, e as águas foram-lhe como muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-no e entraram atrás deles com os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna do fogo e da nuvem, viu o
campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhe as rodas dos seus carros, e fez-los andar dificultosamente. Então disse os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Que Deus nos abençoe com esta palavra. Amados irmãos, coisas que têm nos chamado muito a atenção ainda hoje é o poder de Deus, como Deus age na vida daqueles que temem a Deus. Isso aqui nos chama muito a atenção, porque muita coisa que aconteceu no passado hoje acontece semelhante. O texto, um pouquinho antes, ele vem falando que o povo de Israel passava por uma situação difícil no Egito, eles eram escravizados, os seus filhos, homens, eram mortos por ordem do rei. Então, a ordem que o rei passou para as parteiras era que matar todos os filhos do povo de Israel. Já pensaram em que situação que o povo de Israel chegaram, a que ponto? E a Bíblia mostra em alguns outros textos que houve família do povo de Israel que perderam os seus filhos mortos pelas parteiras. Eu via quando o pastor dizia ontem sobre o casamento de homossexuais, o aborto, por exemplo. Um aborto é um assassinato de um ser humano indefeso. Muitas vezes nós adultos tentamos nos defender, mas um feto no ventre da sua mãe, ele é assassinado sem o maior critério de temor, é terrível. Eu assisti há algum tempo um filme de um aborto sendo causado ao vivo, que é a coisa mais tremenda, o desespero de uma criança sendo assassinado sem o mínimo poder de defesa. A situação do povo de Israel foi delicada e Deus resolveu tirar com mão forte esse povo do Egito. E Deus não deixou os seus agressores, os seus inimigos impunes. Isso também, muitas vezes, uma situação que nos chama a atenção, foi que o povo de Israel, quando sai do Egito, nos seus primeiros fatos acontecidos, eles se encontram ali diante do Mar Vermelho, montanhas de todos os lados, e atrás o exército de Faraó, que Deus endureceu novamente o coração para que desse uma disciplina severa no povo que escravizou o povo da promessa, podemos dizer assim, o povo de Israel, e nos chama muito a atenção. Aquele momento difícil, montanhas de cada lado, o mar na frente, atrás o exército de Faraó, o povo naquela situação delicada, morrendo de medo, vamos dizer assim, o Faraó vai matar a nós todos agora, não é só os nossos filhos. E de repente, o que Deus disse para Moisés? Diga ao povo que marche. Muitas vezes Deus pode estar falando isso para a igreja de hoje, em momentos de pandemia, em momentos que muitas vezes assombra a humanidade e muitas vezes até a igreja de Deus. A pandemia assustou muita gente, dizimou muitas pessoas, aqueles a quem Deus permitiu. Porque não é a Covid que vai tirar as nossas vidas. Deus tem o seu tempo determinado para cada um de nós. E um momento, nós vamos também partir para a eternidade.
Os momentos difíceis, eu não sei qual tem sido a montanha que tem te afligido. Eu não sei qual o mar vermelho que você precisa atravessar hoje, mas eu queria dar um grito bem alto para que todos ouvissem que o Deus que nós servimos hoje é aquele Deus que abriu o mar vermelho. Eu gostaria de cada um que me ouvisse hoje sentisse esta realidade na sua vida. Mas para isto, meus irmãos, para que Ele faça isso nas nossas vidas, é necessário um novo nascimento, como Jesus disse a Nicodemos. É necessário nascer de novo, é necessário conversão, é necessário mudança de atitude. E este Evangelho, este Deus que socorreu o povo de Israel, é o mesmo que socorre você hoje. É o mesmo Deus que enviou seu próprio Filho para morrer na cruz do Calvário, para pagar a minha culpa e a sua também. Prezados irmãos, nós precisamos reconhecer isso nas nossas vidas. E não só reconhecer, mas aceitar essa realidade no meu dia a dia. É necessário aqueles que nasceram de Deus vivam de conformidade com a vontade de Deus. E esse Jesus que salva as nossas vidas, que salvou as nossas vidas e que salva de tanto quantos recorrerem a Ele humildemente, reconhecido, que se converterem aos pés de Jesus Cristo, esse é que garante a nossa entrada no lar celestial, porque essa caminhada que nós estamos aqui hoje é semelhante à do povo de Israel, mas hoje muito mais próximo da vinda de nosso Senhor Jesus. A pandemia nada mais é do que uma forma que Deus usou para que o Evangelho não ficasse só aqui dentro da igreja, mas que ele atravessasse as fronteiras, né, pastor? Que fosse para a Argentina. Eu acabo de acompanhar alguns personagens hoje que muitos estão dando alguns cursos como ganharem dinheiro. E através de muitos interessados em ganhar dinheiro, esses empresários, eles são evangélicos, eles estão levando a forma de ganhar dinheiro, mas está levando com ele o evangelho de Jesus Cristo. Eu fiquei impressionado, um evangelista que eu ouvi esta semana, que ele alcançou na live dele, eu queria ter pegado os dados novamente para mim expressar para a igreja, mas milhares de pessoas têm sido alcançadas através da internet. A internet está sendo hoje o meio em que Deus está alcançando a todo mundo. E Mateus capítulo 24, verso 14, ele diz assim: e esse evangelho do reino será pregado a todo mundo em testemunho a toda a gente. Então, o que vai acontecer, pastor? Então virá o fim. Não temos dúvida, meus queridos irmãos, que hoje, muito mais próximo, Jesus voltará do que alguns tempos passados. E isso vai ser o maior evento que a Igreja de Deus vai ver, vai acompanhar e subir com ele. Mas aquele que estiver vivendo vida de pecado, a Bíblia mostra que no céu não entra pecado. Só entra as pessoas nascidas e regeneradas pelo sangue de Jesus. Isso já aconteceu na sua vida? Eu não sei quantas pessoas aqui podem dizer: eu já aceitei Jesus na minha vida e procuro viver esta vida de gratidão a Ele. Espero, meus queridos irmãos, que isso tenha acontecido verdadeiramente na nossa vida, na sua vida, na vida de todos os presentes aqui. Porque muito em breve, eu espero que nós vamos nos encontrar com Jesus. Os céus se abrirão, as trombetas de Deus soarão, e aqueles que não estiver vivendo uma vida conforme este manual ensina, vai ser uma triste vida, porque eles podem ouvir
aquelas palavras de Jesus, apartai-vos de mim, maldito. E aqueles que estão firmes com Jesus, lá em Apocalipse ele diz assim, aquele guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Que Deus assim nos abençoe. Nesse instante, eu gostaria de estar convidando a equipe de louvor, pode tomar a frente, e depois os pastores terão a palavra, tá? Obrigado, Deus abençoe. Graça e paz, irmãos. No Salmo 92 diz, bom é cantar louvores ao Senhor. Amém? Nós vamos agora louvar ao Senhor com cânticos. E hoje, olhando as redes sociais, hoje eu vi uma criança cantando uma música. Falou, ela vai cantar um louvor, não é louvor. Então nós que estamos na casa de Deus, que trazemos os nossos filhos também para aprender a louvar ao Senhor, isso fica também de alerta, né? O que nós temos cantado em nossa casa? Nós temos louvado ao Senhor, nós temos ensinado a nossa família a louvar ao Senhor. Que você também tenha um cântico sempre para louvar e bendizer o nome do Senhor. Vamos nos colocar em pé e cante ao Senhor, exalte o nome do Senhor, louve ao nome do Senhor de todo o seu coração. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade
igreja te adora. Ó Deus, nós adoramos o teu nome, nós exaltamos o Senhor, Pai. Tu tens poder para salvar. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus medos, falhas e temores. Deixe meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos e a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Brilhará a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo, vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Só a igreja. Cristo Move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia, Ele tem poder para salvar. Glórias ao Senhor. De todas as tribos, povos e raças, todos irão te louvar. Todo joelho se dobrará diante do Senhor. De todas as tribos, povos e raças, muitos irão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito
dedicar. Deus tem chamado você para servir a Ele, não apenas para ouvir, mas também para servir. Ele tem te dado dons, talentos, e nós cantamos: meus dons e meus talentos, nossos dons, nossos talentos, nós queremos dedicar, consagrar ao Senhor. Imagina todos nós usando nossos dons e talentos para o Senhor. Quão grande é a obra do Senhor. Vamos adorar a Deus em oração. Curva a sua cabeça, se coloque na presença do Senhor, coloque-se o que Deus tem chamado, o que Deus tem ardido em seu coração. Que o Senhor possa falar nessa noite ao seu coração, que Ele possa tocar em sua alma, naquilo que o homem não pode tocar, mas o Espírito Santo pode tocar. Que o Espírito Santo venha arder o desejo de servir a esse Deus, o desejo de falar o tempo todo do nome do nosso Deus, porque muitas almas necessitam, precisam de Jesus. Ó Deus amado, nós louvamos a Ti, ó Deus. Nós, ó Deus, estamos diante da Tua presença, Pai. Não diante, ó Deus, dos amigos. Não estamos reunidos, ó Pai, para ver os amigos, mas reunimos, ó Pai, com os irmãos na fé, para Te adorar, para Te bendizer, porque fomos chamados por Ti, ó Pai. E nós, ó Deus, nessa noite queremos colocar as nossas vidas no Teu altar, ó Pai. Que o Senhor faça arder em nós a chama, ó Pai, em Te servir. Ó Pai, que o nosso coração venha ter o desejo íntimo de ser, ó Deus, um instrumento nas Tuas mãos, Pai. E continue a falar conosco, ministrando ao nosso coração, para que, ó Deus, saiamos daqui cheios de vigor, renovados pela força do Seu poder, Pai, para anunciar, ó Deus, a salvação entre tantos, ó Deus, que estão perdidos sem a luz, ó Deus, do Evangelho, Pai. Ó Deus, por isso nos orienta, nos guia os nossos passos, Pai, para anunciar para todos, ó Deus, que o Senhor salva. Louvamos a Ti, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Podeis sentar, queridos. Vou fazer uma pergunta para você. Quem canta? Como que é? Quem canta? Muito bem, essa igreja já tem aprendido. Quem canta, louva o Senhor, celebra o rochedo da nossa salvação, e algumas coisas acontecem em nosso coração. Nós ficamos alegres, felizes, porque nós estamos celebrando ao Rei dos Reis. Tivemos a oportunidade de ter a mente iluminada, os olhos abertos e um coração aquecido, amém? E o mais importante, legal, que agora a gente pode estar sentados juntos dos nossos familiares. Olha que coisa maravilhosa. Dá uma olhadinha, vê quem está do seu lado, se é bem conhecido mesmo, é? É sua família mesmo? Olha que coisa legal. Isso é importante, porque somos irmãos na fé. Fazia tempo que a gente não via, ainda que mascarados como vocês estão. Todos nós mascarados, mas fazia tempo que a gente não conseguia ver o povo de Deus um pouco mais perto, ainda sentados no mesmo banco, os familiares. Que Deus abençoe você ricamente nesta noite. Você que está online conosco, não pode estar conosco nesta noite, mas que o bom Deus fale ao seu coração e à sua alma poderosamente. Nós estamos no final de semana missionário. Tivemos ontem a presença do nosso missionário, Giovanni, hoje pela manhã na Escola Bíblica Dominical, e hoje nós estamos finalizando esse momento de ouvirmos falar um pouco sobre missões. Nós temos aprendido que missões podem ser feitas de 3 formas. Primeiro, indo, sendo um missionário, seja ele nacional ou transcultural, fora do país. Mas aí eu preciso abrir um parêntese e dizer que todos nós somos missionários. Ainda que tenhamos a nossa profissão, a nossa vocação profissional, mas todos nós somos missionários em levar o Evangelho de Deus. Enquanto nós caminhamos para a eternidade, nós vamos semeando a palavra de Deus, amém? E pessoas vão se rendendo ao senhorio de Cristo Jesus. Fecha-se o parênteses. Uma outra forma que nós podemos ser missionários é contribuindo, como nós fizemos nesta noite. A oferta missionária irá abençoar esses missionários que estão no campo, precisando do sustento, do alimento, e é por meio de igrejas como a nossa que nós criamos parcerias
nós investimos nesses que estão longe de nós, nós não podemos ir, mas Deus os chamou, os vocacionou especificamente. E a terceira e última forma que nós podemos fazer diariamente é dobrarmos os nossos joelhos e levantarmos um clamor em favor dos missionários. Eles recebem sustento, alegra o coração deles, eles recebem cartinhas nossas, às vezes, quer dizer, cartinha é coisa antiga, desculpa, tá? Eles recebem WhatsApp, mensagens por meio das redes sociais, e eles se alegram, mas quando a igreja se coloca diante de Deus e ora em favor dos missionários, Deus abre os céus, derrama do seu poder, da sua graça, e levanta com ânimo, com alegria, com coragem, com intrepidez, com ousadia, e eles se levantam e eles vão pregar o evangelho no poder de Deus, amém? Então, igreja, vamos assumir esse compromisso de estarmos orando pela vida dos missionários. Nós temos agora o privilégio de conhecer o missionário Giovanni. Ele vai se apresentar melhor, de uma forma mais ampla a todos nós. Ele é brasileiro, mas trabalha na Argentina. Quero convidá-lo então, Giovanni, a estar conosco. Você pode fazer uso desse microfone. Nós vamos orar pela vida dele. Então lembre-se que agora você conhece um missionário. Como que é o nome dele, igreja? Giovanni. Você que está online, escreva o nome dele aí também para não esquecer, viu? Giovanni Martins. Vamos orar pela vida dele, mesmo assentado como vocês estão, tá bom? Deus, em nome de Jesus, cobre o teu servo de poder nesta noite. Que ele seja um instrumento a falar a nossa alma, Senhor. Queremos ouvir, queremos ser desafiados para a glória do teu nome. Aquece a nossa alma também. Em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Bom, boa noite a todos os irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Alegria de poder estar com os irmãos este fim de semana, conhecendo a cidade, conhecendo os irmãos, sendo muito bem recebido pelo pastor e por outros familiares também, que nos recebeu em suas casas. E acredito que eu já ganhei uns 2 quilos, viu, pastor? Em um fim de semana, 2 quilos a mais, de tanto comer bem. Eu sou natural de Araxá, de Minas Gerais, interior de Minas, terra do doce de leite, terra do queijo. E eu sou membro da Igreja Presbiteriana de Araxá desde 94. Tive a oportunidade de poder estudar no IBEL do ano 2006 a 2008. Deus também me deu a possibilidade de servir em Santiago do Chile durante 5 anos. Depois eu fui para São Paulo, me preparei no JMC durante 4 anos. E hoje eu já estou há 3 anos em Buenos Aires, servindo ao Senhor ali naquela cidade. Então é com muita alegria que eu agradeço o pastor Nilson e todo o conselho e também a igreja por essa oportunidade de compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor e tudo que o Senhor tem feito também nas nossas vidas. Bom, eu quero primeiramente apresentar algumas fotos do nosso trabalho lá, para que os irmãos possam conhecer um pouquinho. Eu sei que vários estavam conectados ontem à noite, que não puderam estar aqui, alguns também estavam aqui ontem à noite, mas eu quero aproveitar de mostrar para vocês algumas fotos. Aí temos a bandeira, né, Brasil e Argentina. Eu sei que algumas semanas atrás tivemos uma experiência traumática no futebol, na final da Copa América, porém, o que eu guardo daquele futebol é aquele abraço, né, do Neymar no Messi. Eu fico pensando, se uma amizade futebolística pode criar aquele sentimento tão bonito, com certeza o Evangelho pode criar um sentimento mais bonito ainda de nós podermos abraçar os argentinos com as nossas orações. Então eu convoco os irmãos que toda vez que lembrarem da Argentina possam orar por aquele país, mais do que uma rivalidade futebolística, né, que se é criada, porém é um país que acolhe muito bem os estrangeiros, acolhe muito bem os brasileiros, é um país com pessoas muito amadas. Então eu quero mostrar algumas fotos para os irmãos. Essa foto é da igreja de Flores.
Na Argentina, hoje, nós temos um presbitério com 13 igrejas. Eu comentava com os irmãos que no Brasil nós temos mais de 6.000 igrejas da IPB, da Igreja Presbiteriana do Brasil. No Brasil, mais de 6.000 igrejas. Na Argentina, nós temos um presbitério com 13 igrejas. Tem um pastor também, amigo nosso, que se filiou recentemente à APMT e está fazendo um trabalho fora da capital. Porém, na capital nós somos 13 igrejas. Dessas 13 igrejas, nós somos a Igreja Presbiteriana La Misión. Nós nos conformamos em 5 congregações que formamos uma igreja. Então, essa foto está na congregação de Flores, que é a primeira, a mais antiga, que ela tem 23 anos. Aí se congregam umas 80 pessoas em dias normais, antes da pandemia. E quem dirige é o pastor Marcelo Robles, que é um pastor argentino, titular das 5 congregações, e em cada congregação nós apoiamos um trabalho. Eu apoio nessa congregação de Flores e também numa plantação de um bairro que se chama Cavagito, muito perto também do bairro de Flores. Está a 2 quarteirões de uma igreja católica muito grande, que ali frequentava o Francisco, o Papa, né? Então nós estamos com esse projeto lá também. Bom, eu quero passar mais algumas fotos. Aí nós temos alguns projetos também com futebol, crianças de uma favela próximo da nossa igreja. Aí temos uma média de 15 crianças que assistem à escolinha de futebol, onde que elas recebem um futebol bem recreativo e também elas recebem um momento de devocional e a família também acompanha e assiste e participa também nessa devocional que nós realizamos com eles. E também temos o futebol com adultos, em que várias dessas pessoas que não são cristãs, nós nos conectamos com elas através do futebol e temos a oportunidade de convidá-las às atividades da igreja. Graças a Deus, várias pessoas já têm participado também da nossa congregação através deste trabalho. E aí, essas crianças, é a seleção argentina campeã do mundo de 2038. Guardem estes rostos, o principal é o evangelho pregado e transformando a vida delas. Pode passar, por favor? Aí nós também temos na escola, na igreja, na própria igreja de Flores, que é um bairro bem carente, funciona o CPI, Centro de Primeira Infância. São crianças de 1 a 3 anos, que são recebidas das 8 horas da manhã até as 4:30 da tarde, para que as mães e os pais possam trabalhar. A maioria das crianças são criadas pelas mães, então as mães têm aquela necessidade de gerar um sustento, e aí as crianças ficam nessas salinhas da igreja, que é uma parceria com o governo da cidade, em que o governo da cidade participa com os recursos para alimentação e alguma parte do salário dos funcionários, e a igreja participa com outra parte também, e também com as salas, com a estrutura da igreja. E aí funciona de segunda a sexta-feiras. Aí nós trabalhamos também com capelania, apoiando as famílias, falando do evangelho a todas as famílias das crianças e também para os funcionários, para as professoras, que a maioria são cristãs, mas algumas ainda não. Mas Deus já tem trabalhado na vida delas. Pode passar, por favor? Aí nós estamos numa reunião com toda a equipe de trabalho e também sempre fazemos devocionais e apresentamos também o evangelho para essas pessoas, que funcionam no próprio templo da igreja. Pode passar? A Argentina, com toda essa pandemia, a Argentina já vinha com uma situação econômica muito complicada e com a pandemia se agravou bastante a situação econômica. No ano passado, o país ficou fechado para aproximadamente 8 a 10 meses. O pessoal diz que a quarentena mais extensa do mundo foi na Argentina, porque realmente vários comércios ficaram fechados durante 8 meses. Várias famílias da igreja trabalham com confecções de roupa, então elas recebem por dia. Imagina que essas pessoas ficaram 7, 8 meses sem nenhum ingresso econômico em suas casas. Então, graças a Deus, nós conseguimos alguns contatos, algumas doações de alimentos, que nós podemos entregar algumas cestas básicas todas as semanas para famílias da igreja e famílias da comunidade. Nessa foto, que tem mais pessoas do lado de lá, é numa comunidade em Merlo, que é um bairro mais carente ainda de Santiago de Buenos Aires, e as pessoas vão nos sábados para receberem um prato de comida. No começo da pandemia, eram por volta de 100, 150 pessoas que iam para receber. Hoje são mais de 250 pessoas que vão receber
um prato de comida, pela situação econômica terrível que está a Argentina. Porém, nós sabemos que é uma ajuda emergencial, que nós estendemos um braço de uma maneira emergencial, mas também temos alguns irmãos que estão preparando as famílias para que possam levantar recursos de alguma forma, de algum estilo de trabalho ou investimentos também. Então tem pessoas também preparando essas famílias para não só receberem como um assistencialismo dependente, né? Fazer essas pessoas ficarem dependentes da igreja. Não é a nossa intenção é acudi-las de uma forma emergencial, porém também trabalhar para que elas possam levantar o sustento delas também. Eu me lembro, uma ilustração do exemplo econômico da Argentina, é que uma família de venezuelanos, muito amiga minha, eles ficaram na Argentina 2 anos e meio. O rapaz engenheiro civil, a moça psicóloga, eles trabalhavam em uma padaria, o rapaz trabalhou de Uber, trabalhou de pedreiro há vários anos ali, até que chegou a pandemia e eles ficaram sem poder trabalhar. E eles me disseram, olha, Giovanni, aqui a situação está muito complicada. Na Venezuela também está muito complicada. Então, complicado por complicado, vamos ficar no nosso país e perto da nossa família. Então eles voltaram para a Venezuela. Então, para que os irmãos tenham a ideia da situação econômica da Argentina, alguns venezuelanos estão voltando para a Venezuela. E os que têm oportunidade vão também para outros países. Mas também coloco em oração para que os irmãos possam estar orando pela Argentina neste momento. Mas nós sabemos que quem governa, quem é soberano, quem está no controle é o nosso Deus. E que mesmo em meio a essa situação tão complicada, Deus está agindo nos corações das pessoas ali. O Evangelho está atuando, o Evangelho está trabalhando no coração de vários argentinos. Pode passar. Então, eu pensava em um tema para compartilhar com os irmãos, falar sobre missões. Ontem nós falamos um pouco sobre Atos, capítulo 8, de versículo 1 a 8, em que nós vimos alguns desafios que Felipe encontrou indo para Samaria, e que são os desafios da missão. Mas também nós vimos a resposta da pregação do Evangelho, no mesmo texto, que Deus abençoando, as pessoas ouviram a pregação do Evangelho, e Atos capítulo 8, versículo 8, diz assim, que houve grande alegria naquela cidade. E a nossa oração ontem era para que haja grande alegria, tanto aqui em Ubiratã, em Buenos Aires, em várias cidades do nosso país, que só o Evangelho pode trazer. Aquela alegria só do Evangelho que pode transformar. E hoje de manhã nós falamos sobre Hebreus. Hebreus capítulo 2, nós vimos a singularidade do Evangelho. Somente o Evangelho, ele muda a nossa história. Somente o Evangelho nos dá liberdade. Somente o Evangelho nos dá graça e perdão. Então, hoje de manhã nós estudamos sobre essa singularidade do Evangelho. Por que nós pregamos o Evangelho? Por que é tão importante falar do Evangelho em missões? E hoje, agora à noite, eu quero compartilhar com os irmãos este tema, a missão em tempos difíceis. Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 21. Nós vamos ver aqui a base das missões, a base porque o que nos capacita, qual é a base para nós podermos fazermos missões. Capítulo 10 de Hebreus, versículos 19 a 21, diz assim: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua morte, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Ó Pai, nós pedimos a instrução do Teu Santo Espírito neste momento, que a Tua palavra seja exposta de acordo com a ação milagrosa do Teu Santo Espírito, que o nosso coração esteja preparado também para receber a Tua palavra. Nós necessitamos, em nome de Jesus. Amém. Esta carta de Hebreus, nós comentávamos na manhã, que ela foi escrita aproximadamente no ano 68 depois de Cristo. Muitos teólogos, muitos estudiosos acreditam que essa carta foi escrita neste período. Também era um período em que Nero estava
estava perseguindo os cristãos. Foi um momento em que Roma tinha 14 bairros e, de repente, 10 bairros foram incendiados por Nero. E os 4 bairros que ficaram de Roma eram os bairros dos cristãos. Então Nero colocou a culpa nos cristãos pelo incêndio desses 10 bairros de Roma. Então diz que se levantou uma grande perseguição a essas pessoas. Essas pessoas eram presas, eram castigadas, tinham todos os seus bens tomados e eram perseguidos por ser cristãs. Além disso, tinha outras complicações. Hebreus é escrita para alguns cristãos que tinham recém se convertido do judaísmo, das práticas do Antigo Testamento, para agora o Novo Testamento, para a Nova Aliança, para Jesus Cristo, para o cristianismo. Então, essas pessoas que até semana atrás, alguns dias atrás, estavam indo no templo, elas estavam oferecendo sacrifícios de animais para poder purificar os seus pecados. Elas tinham a intermediação de um sacerdote que passavam pela cortina do Santo dos Santos para poder ali oferecer os sacrifícios. Até um tempo atrás elas estavam neste contexto de vários rituais religiosos e agora elas estão no cristianismo. Elas estão se reunindo em casas muito humildes e até mesmo em catacumbas, lugares onde se enterravam os mortos, escondidos para que os romanos não vissem que eles eram cristãos. Alguns familiares, imaginamos, que continuaram na prática do Antigo Testamento, não entendiam essa conversão deles e diziam, olha, como você vai fazer com este pecado, com os seus pecados, se você não expia os pecados através do sacrifício de animais? Várias pessoas certamente eram despedidas dos seus trabalhos por serem cristãs. Então havia uma perseguição social, econômica, familiar, física, em todos esses aspectos. E é neste momento em que algumas pessoas estão reconsiderando, será que vale a pena ser cristão? Será que vale a pena correr o risco de se congregar, mesmo que escondidos? Vale a pena se congregar e adorar a Deus? Vale a pena deixar as práticas do Antigo Testamento para passar agora para a Nova Aliança? Vale a pena? E é aí onde o autor de Hebreus escreve para esses cristãos, mostrando a importância, mostrando a superioridade de Jesus Cristo, agora da Nova Aliança, sobre a Antiga Aliança. E é nesse momento em que o autor ele vai trabalhar sobre a firmeza da fé, a necessidade de estarmos firmes na nossa fé. A fé é a palavra muito central no livro de Hebreus. Ele vai mostrar que realmente, agora, a nossa fé em Jesus Cristo não necessita mais daqueles rituais do Antigo Testamento, que eram somente figuras, que eram somente imagens, que apontavam para o verdadeiro Cristo. Aqueles sacrifícios de animais apontavam para o sacrifício único que Jesus Cristo realizou na cruz, efetivo, único e eficaz, e que o fez dizer, está consumado. Um sacrifício de uma vez por todas, nos reconciliando com Deus. Então, o autor de Hebreus, no capítulo 1 até o capítulo 9, ele vai argumentar e dizer, olha, Jesus Cristo é superior. Jesus Cristo é superior aos anjos, é superior a Moisés. O sacrifício de Cristo é superior aos sacrifícios do Antigo Testamento. Jesus Cristo é o sumo sacerdote que está intercedendo por nós nos céus, no templo celestial. Então, essa realidade espiritual que vocês não estão vendo, ela é uma realidade objetiva. Sim, ela existe. Não é porque vocês não estão vendo com os olhos que ela não existe. Não, é uma realidade objetiva, a intermediação de Jesus Cristo nos céus, no templo celestial, e este é o verdadeiro. O que vinha antes no Antigo Testamento eram somente figuras, apontando este Cristo que viria. Este é o argumento do autor de Hebreus. E aqui nesses versículos que nós lemos, nós estamos vendo que tenhamos intrepidez. Ou seja, nós temos o direito agora de nos relacionar com Deus de uma forma íntima e direta. Os irmãos sabem que no Antigo Testamento havia uma cortina que separava o Santo dos Santos. Então, no tabernáculo estava o pátio, havia vários espaços, porém o Santo dos Santos, que representava a manifestação mais íntima de Deus, era o altar, que era separado por uma cortina, que cobria toda essa área. E aqui dentro, somente a Arca da Aliança, uma arca de madeira com uma tampa feita de ouro, com 2 querubins, e também formados em formato de ouro.
E ali o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano por este espaço e aspergia o sangue sobre essa tampa, que era o propiciatório, para que os pecados fossem purificados de maneira momentânea. Existem alguns escritos que dizem que esse sumo sacerdote, quando ele entrava com uma corda amarrada no pé, porque somente ele podia entrar no Santo dos Santos, porque caso ele morresse aqui dentro, as pessoas tinham que tirar arrastando pelo pé. Então imagina os irmãos o aspecto que era esta relação com Deus, o mais íntimo de Deus com as pessoas. Os irmãos sabem, em várias partes do Antigo Testamento, pessoas que se aproximaram da presença de Deus e ficaram impactadas, e foi algo muito forte, porque é algo muito distante pensar em uma presença de Deus no Antigo Testamento. E agora, o texto dos Evangelhos nos conta que quando Jesus Cristo morreu na cruz, o véu se rasgou, de cima até abaixo. Ou seja, o acesso de Deus foi aberto pela ação de Deus para conosco. Então o véu se rasgou e agora está falando que nós temos a liberdade de chegarmos diante de Deus. Nós temos a liberdade de podermos nos aproximar do mais íntimo de Deus com as nossas orações, porque o nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo. E ele abriu o novo e vivo caminho. Então essa é a base para missões. Nós não temos autoridade por nossos próprios méritos de dizer à pessoa, busque a Deus. Não temos os nossos próprios méritos de dizer à pessoa, olha, você tem que se comportar assim e assim você vai ser salva, senão que nós temos o mandato, nós temos a missão de dizer, olha, temos um Deus de graça, que abriu o acesso a Ele. E agora, você pode se aproximar de Deus. Pela ação do Espírito Santo no seu coração, você se aproxima dele. E aí você receberá misericórdia e perdão. E arrependimento dos seus pecados, que é mudança de vida. Como dizia aqui o nosso irmão presbítero lá no começo, que o arrependimento é mudança de atitude. A identificação do pecado e a tristeza, até aí é somente remorso. Mas identificação do pecado, tristeza e mudança de atitude, isso é arrependimento, em que Deus espera de nós. Então Deus nos deu graça e perdão. E neste texto nós temos aqui 3 imperativos. Toda vez que você está lendo a Bíblia e você vê algum imperativo, algum mandamento, opa, sinal amarelo, atenção, porque essa é uma das principais mensagens e intenções do texto. Está nos imperativos. Nós temos aqui pelo menos 3 imperativos que eu quero compartilhar com os irmãos dessa noite, que é pelo qual a nossa missão do pregar o Evangelho, nós convocamos as pessoas. Pode passar, irmão. A primeira parte, versículo 22, nos faz o convite para que nos aproximemos de Deus. Olha só o versículo 22 do capítulo 10 de Hebreus, diz assim: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Bom, o primeiro mandamento aqui é aproximemo-nos de Deus. Em toda a história da humanidade, quando a pessoa peca, a primeira reação dela é se afastar de Deus. E assim aconteceu com os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Pecaram, se afastaram de Deus. Nós temos normalmente essa reação. Quando nós pecamos, nós temos uma tristeza tão grande. Isso é parte do cristão, essa tristeza é bonita, reconhecer o nosso erro. Porém, o convite aqui é: aproxime-se de Deus. Aproxime-se de Deus com sinceridade, com um coração sincero. É interessante que nos tempos antigos, essa palavra sinceridade vem dali, porque no teatro antigo as pessoas usavam máscaras de cera para tomarem personalidades que não eram delas, fazerem personagens diferentes, que não eram a pessoa própria. Então essas máscaras de cera, as pessoas se escondiam ali para passarem por algum personagem no teatro. A palavra sinceridade vem daí, ou seja, sem cera, sem a máscara de cera, com o seu rosto descoberto, com a pessoa que você é, com o seu coração aberto.
Você não precisa criar aquela máscara e dizer, olha, eu sou tão santo e puro que eu posso chegar a Deus por causa dos meus méritos. Não. Quanto mais você se aproxima de Deus, você mais vê os seus defeitos. Também você não precisa dizer assim, olha, eu vou acertar minha vida primeiro para depois servir a Deus. A mensagem é, aproxime-se de Deus, deixa Deus transformar seu coração de dentro para fora. Deixa Deus transformar a sua vida. Ele vai transformar a sua vida, do seu coração primeiro e depois as suas atitudes. Então o convite aqui é aproxime-se de Deus com um coração sincero. Por quê? Porque Cristo nos purificou interna e externamente. Aqui o texto está dizendo que Ele nos purificou, Ele limpou as nossas consciências. No capítulo anterior diz que o Evangelho, que Cristo, Ele nos purifica a nossa consciência das obras más. Ou seja, não tem algo que mais escraviza as pessoas que a sua própria consciência. Diante de um erro, a nossa consciência, temos algumas reações. A Bíblia diz que existe a consciência cauterizada. O que é isso? Aquela pessoa que peca e diz, sabe que eu sou humano, peco de novo. Sabe que a carne é fraca e peco de novo. Chega um momento que ela já não sente mais a tristeza pelo pecado, ela já está cauterizada, já se acostumou com o pecado. Porém, esse texto não está falando disso. Também tem aquelas pessoas que elas relativizam as coisas. Elas dizem, esses mandatos da Bíblia é para outro tempo, hoje somos um tempo moderno, então é muito diferente, e aí vamos relativizando as coisas, até que, quando nós vemos, estamos em um mundo de pecado e a nossa consciência aparentemente tranquila. Muitas pessoas não querem se aproximar a Deus por causa de suas consciências que pesam. Porém, o texto está falando que quando nós recebemos o Espírito Santo no nosso coração, nós temos consciência do nosso pecado, nós oramos, nos arrependemos diante do Senhor, e aí nós recebemos graça e perdão e misericórdia do nosso Deus. E aí as nossas consciências estão livres, dizendo, olha, sabe o quê? Realmente eu não sou uma pessoa perfeita, até mesmo nos meus pensamentos. Porém, eu posso servir ao Senhor. Eu posso servir ao Senhor porque o Senhor tem me justificado. Eu me arrependi, Deus já trabalhou na minha vida, já restaurou a minha vida, e agora eu posso servir ao Senhor. A minha consciência foi purificada internamente. E também externamente, o texto fala sobre água. Certamente, muitos estudiosos concordam que está falando aqui do batismo, que é uma manifestação externa do que aconteceu no nosso coração, do Espírito Santo nos regenerando e trabalhando no nosso coração. O batismo é esse símbolo externo do que algo que aconteceu no nosso coração de uma forma interna, uma transformação de Deus nas nossas vidas. E para isso eu quero mostrar umas fotos que eu mostrei hoje de manhã, do irmão que se chama Daniel. Daniel, 2 anos atrás, ele escreve para um amigo dele, da nossa igreja, Martim Flores. Eles eram companheiros há muitos anos atrás, numa velha vida, e esse Daniel escreve para Martim e diz, olha, eu estou cansado de ser escravizado pelo crack. Eu vivo em uma casa em que todos usam drogas, e no dia que eu penso e luto para não usar, as pessoas dizem, para que você está fazendo isso? Para que você está lutando contra as drogas? Pode usar, e vão e colocar as drogas na mão dele, e ele está ali, ele disse, olha, escreveu para Martim Flores e disse, olha, não quero mais viver como escravo. Então, nós nos reunimos e começamos a orar e trabalhar com Daniel. A igreja, nós temos um quartinho que nós recebemos alguns missionários, e Daniel ele foi recebido ali na igreja, hoje ele vive na igreja, trabalha conosco ali, ajudando também na zeladoria da igreja, mas também tem um trabalho durante a semana. E Daniel agora tem aproximadamente 1 mês, ele foi recebido por batismo na nossa igreja. Daniel, ele levou, no dia do seu batismo, 15 pessoas que não são cristãs. Todos seus amigos da sua velha vida. Daniel, esses amigos chegaram e disseram, olha, nós viemos comprovar aqui o que está acontecendo na vida de Daniel. Por que ele está tão mudado? Dentro dessas 15 pessoas que participaram do batismo de Daniel, estava a filha dele, que não queria nem ver a sombra do Daniel há 6 anos. Porque, por toda a vida que Daniel levava, ela não atendia nenhum telefonema, nenhum WhatsApp, nada. Não queria ter contato com Daniel. E essa moça, em que Daniel está aí lanchando com ela, é a filha de Daniel.
Ela é uma dessas 15 pessoas que participou no batismo também de Daniel ali na nossa igreja. E hoje eles se reúnem uma vez por semana para comerem, conversarem, terem lindos momentos. Este é o evangelho que nós cremos, em que o Espírito Santo toca o nosso coração e nós nos aproximamos de Deus com as nossas imperfeições. E Deus, o evangelho, vai trabalhando no nosso coração, de dentro para fora. O evangelho vai transformando as nossas vidas, de dentro para fora. Então, por isso o convite aqui da palavra de Deus, aproximemos-nos de Deus. Se você vê, se alguma coisa atrapalha o seu coração, se alguma coisa angustia seu coração para não se pensar assim, olha, eu vou me distanciar da casa de Deus, eu vou me distanciar da presença de Deus porque eu estou envergonhado, eu vou tratar com minhas próprias forças de arrumar a minha vida, organizar a minha vida para poder me aproximar de Deus. O convite é, aproxime-se de Deus. E esta é a mensagem do evangelho que nós devemos levar e dizer às pessoas, olha, aproxime-se de Deus, tal como você está. Ah, mas eu estou sujo, estou drogado. Aproxime-se de Deus. Ah, mas eu preciso primeiramente fazer. Aproxime-se de Deus. Este é o convite do evangelho esta noite para as pessoas e para você que está ouvindo esta noite. Aproxime-se de Deus. Mas também o texto tem outro imperativo. Versículo de número 23... convoca a guardar firme a nossa confissão da esperança. Olha o versículo de número 23, do capítulo 10 de Hebreus. Diz assim, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. É outro imperativo da palavra que é, bom, aproxime-se de Deus, creia em Jesus Cristo, mas guarde firme a confissão da sua esperança. Guarde firme o que você crê. É certo que, acredito que uma das pessoas mais atacadas são as nossas crianças e os nossos jovens na universidade. Como eu comentava ontem, de várias ideologias contrárias ao Evangelho. São pensamentos em que a religião é o ópio do povo, é uma desculpa para as pessoas ficarem anestesiadas diante da realidade. Você tem que aproveitar a vida ao máximo, porque só se vive uma vez, então não existe mais nada depois na eternidade, você tem que aproveitar a vida ao máximo. Essas são filosofias hedonistas e diversas filosofias que os jovens são confrontados na universidade. Existem várias filosofias anticristãs a todo tempo, até uma propaganda de televisão, naturalizando aberrações que a Bíblia chama de pecado. E a todo tempo estamos sendo atacados. E a grande necessidade da nossa igreja, do Evangelho, é que nós guardemos firme a certeza, a confissão que nós cremos. Que nós guardemos firme a palavra do Senhor, o que nós aprendemos aqui na palavra. É por isso que, em tempos antigos e anos atrás, todas as pessoas, quando elas eram questionadas, o que você crê? Elas escreviam uma confissão. E por isso nós temos a Confissão de Fé de Westminster, que é uma desses documentos, e existem outras confissões também. Depois, se os irmãos têm a oportunidade, busquem sobre a Confissão de Guanabara, de alguns jovens que estavam no Rio de Janeiro e tiveram que escrever toda uma confissão durante uma noite, sem nenhuma Bíblia, para dizer em que eles creem. E eles, em uma noite, fizeram um documento maravilhoso. Confissão de Guanabara, que os irmãos podem pesquisar depois. E aqui a Bíblia nos diz este mandamento. Bom, aproxime-se de Cristo, aproxime-se de Deus, creia em Deus, mas guarde firme a confissão. Porque o importante não é só como você começa, mas como você também continua a sua vida cristã. Como você mantém a sua vida cristã crescendo e mantendo firme a confissão da esperança. Mas a grande esperança também é que este poder não está totalmente nas nossas mãos. Graças a Deus por isso, porque nós somos falhos. Mas aqui o texto diz, porque aquele que fez a promessa é fiel. Ou seja, muitas vezes nós fazemos promessas. Nós dizemos, olha, pode ficar tranquilo que eu vou chegar na hora. Eu vou chegar hoje, 8 horas da noite, pode me esperar, eu prometo. Hoje eu não vou me atrasar.
E aí quando você vai pegar o carro, o pneu está furado, você tem que trocar o step, coloca, aí você vai dar uma volta por uma rua, aquela rua está fechada, você tem que dar uma volta no quarteirão, e aí de repente acontece algo, encontra um amigo, e aquele amigo começa a conversar com você, bom, você chegou 8h20. Desculpa, eu não pude chegar porque fatores externos. Muitas vezes, fatores externos atrapalham a nossa promessa. Porém, nós estamos falando de um Deus em que nenhum fator externo pode alterar a ordem dele. Estamos falando de um Deus que nenhum fator externo influencia nas promessas que ele fez na nossa Bíblia, na nossa vida na Bíblia. Ou seja, ele diz que nada nos separa do amor de Deus. Nem morte, nem principados, nem poderes, nem alturas, nem qualquer coisa criada poderá nos separar do amor do nosso Deus. Então, nós nos mantemos firmes, principalmente porque Deus nos guarda em suas mãos. Deus, ele nos guarda. Deus, com sua presença, Deus, com seu cuidado, ele nos guarda a todo tempo. E isso é motivação para nos manter firmes, buscando em santidade, vivemos os mandamentos do nosso Deus. Então, a ordem aqui, o imperativo é, guardemos firme a confissão. E esse é um elemento importantíssimo na missão, porque é muito importante nós falarmos do Evangelho, mas também continuarmos ensinando, discipulando. O mandato lá em Mateus, em que todos nós recebemos de fazer missões é ir de pregar o Evangelho a toda criatura, fazendo discípulos. Ou seja, estudando a palavra do Senhor juntos, crescendo, conhecendo, aprendendo. É um processo contínuo. Não é somente falarmos, Jesus te ama e saímos correndo. Não, é um processo contínuo de discipulado também. Acredito que tem uma foto. Essa é uma foto que, como o presbítero dizia, neste tempo de pandemia, acredito que todas as nossas igrejas fomos forçados a realizar trabalhos através das redes sociais, online, a internet. Essa é uma plataforma Zoom. E pela graça de Deus, nós começamos alguns cursos também por internet. Um curso se chama Vida Centrada no Evangelho, mostrando o Evangelho aplicado a todas as áreas da nossa vida. E este curso aí em especial se chama Alfa, que é uma introdução ao Evangelho. Várias pessoas que não são cristãs, nós convidávamos para um espaço para conversarmos sobre o Evangelho. Pela graça de Deus, na nossa igreja, nós temos pessoas de vários países da América Latina. Buenos Aires é uma cidade com muitas pessoas de outros países. Então, na nossa igreja, nós temos paraguaios, bolivianos, colombianos, venezuelanos, e eles convidaram vários dos seus familiares para participarem também neste momento. Então, o Evangelho não foi só pregado em Buenos Aires, mas também para pessoas de toda a América Latina, para a graça do nosso Deus. Então, aquilo que às vezes nós pensamos que é um movimento demoníaco para fechar as nossas igrejas, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. O Evangelho do Senhor, ele expande, o reino de Deus cresce e nada o pode impedir. Então, graças a Deus por essa necessidade de ensinarmos a palavra do Senhor, os fundamentos da nossa fé cristã, porque é isso que nos sustenta em tempos difíceis. É neste momento em que quando seu familiar tão amado falece e vai para a presença do Senhor, e você começa a duvidar da sua fé, a duvidar do amor de Deus, e de repente você está numa situação tão complicada e você começa a pensar, será que Deus está comigo? Aí você recorre à palavra do Senhor na confissão e você entende, e você tem que guardar no seu coração essa convicção. É verdade. A palavra diz, o Senhor está comigo em toda e qualquer situação. Mas também, para terminar, há outro imperativo no texto que nos manda que consideremos uns aos outros. Versículos 24 e 25 do capítulo 10 de Hebreus diz assim: consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, e não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Consideremos uns aos outros. É verdade que, infelizmente, nós tivemos que ficar um tempinho sem nos congregar de forma presencial.
até pelo bem da cidade, pelo bem da comunidade, da sociedade. Foi algo que Deus permitiu, que, como nós dissemos, Deus também utilizou para a expansão do reino. Porém, há uma grande necessidade da congregação presencial. É algo essencial da igreja, esta presencialidade do povo de Deus. E o texto nos diz, muito diretamente aqui, primeiro para nos animar às boas obras, ao amor e às boas obras. Ou seja, nós somente vamos aplicar o amor se nós vivemos em comunidade, se nós estamos na igreja. Nós somente vamos aplicar as boas obras de uma forma eficaz em comunidade. Porque quando nós falamos de amar ao próximo, amar uns aos outros, não existe amor desconectado de Jesus Cristo. Não existe amor desconectado do cristianismo. Então, o amor é aplicado na igreja e as pessoas em que nós convivemos, nos nossos familiares, nos nossos colegas de trabalho, em todos os lugares. Porém, esse amor é aplicado, é vivido, é aprendido, é desenvolvido em comunidade. Então, aqui nos diz que nós vamos animar uns aos outros. Essa é uma das funções, estimular uns aos outros. Essa é uma das funções de estarmos vivendo em comunidade. Quando eu estou desanimado e digo, olha, estou cansado de ajudar as outras pessoas e tudo me vai mal. E quando eu digo, olha, sabe que hoje eu estou com preguiça, não quero ajudar tal irmão que está necessitando, e aí o meu irmão da igreja, ele se aproxima de mim e eu digo assim, olha, Giovanni, a palavra do Senhor nos anima, vamos, é necessário. Então, somos convocados a estimular uns aos outros, porque vivemos em comunidade, e também exortar em amor, pois caminhar em comunidade é que o outro veja muitas coisas que nós não queremos ver. Ou seja, eu leio a Bíblia e muitas das vezes tem alguns trechinhos da Bíblia aqui que eu salto, né, que eu não gosto muito, é meio complicado. Amar o inimigo, essa aqui eu salto essa parte. E aí meu irmão diz, olha, eu estou vendo aqui que a Bíblia diz que é necessário amar os inimigos também. Então, Giovanni, vamos amar. Então, esta é uma das funções da igreja também, exortar em amor. E dizer, olha, Giovanni, eu acho que você agora cometeu uma ação que não está de acordo com a palavra do Senhor. Então, irmão, vamos juntos, aproximemos do Senhor, exortar em amor. E aqui, o texto também diz que devemos pregar a mensagem, porque o dia do Senhor se aproxima. Também outra palavra, né, que o presbítero disse aqui no começo, sem combinarmos aqui, em que sim, o texto nos diz, o dia do Senhor se aproxima. Mas, Giovanni, esse texto foi escrito há 2000 anos atrás, como você está dizendo que o dia do Senhor se aproxima? A palavra diz que o tempo, para Deus, 1000 anos é como um dia. Mas, com certeza, o que estamos vendo em todo o mundo são sinais que realmente o dia do Senhor está se aproximando. Há uma grande necessidade, uma grande urgência que nós preguemos o Evangelho em que convoca as pessoas para se aproximar de Deus, para guardar firme a confissão e para considerarmos uns aos outros. Há uma grande necessidade da pregação deste Evangelho, porque o Senhor, sim, Ele está voltando. E como eu dizia ontem, o Senhor já fez o seu chamado missionário para você. Lá em Mateus, Ele já fez a convocação, a grande comissão. No capítulo 28, ele diz, olha, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Lá em Atos 1:8, ele já te deu poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. O Senhor já nos chamou. O Senhor já te chamou. Com certeza, Ele te deu uma vocação, seja de pedreiro, seja de agricultor, seja de avicultor, deve ser isso, né? Pessoa que cuida de aves, avicultor, seja de avicultor. A vocação que Deus te entregou é para que você sirva a Ele. De que forma? Com um trabalho com excelência, fazendo justiça, servindo ao próximo com o seu trabalho, fazendo com amor e também pregando a palavra em toda e qualquer oportunidade. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então é necessário falar, como o texto que nós lemos aqui, como ouvirão se não há quem pregue? O Senhor já te comissionou para que você pregue. É verdade que algumas das pessoas, Deus também comissiona a missões transculturais, a saírem do seu lugar para pregarem o Evangelho. Se você sente isso no coração,
Ore ao Senhor para que o Senhor abra as portas. Como eu disse também ontem, um evangelista muito amado uma vez me disse: eu não acredito em um Deus que te comissiona, que coloca uma vocação no seu coração e não abre as portas, e não abre as possibilidades para que você se capacite, para que você vá fazer a missão. Eu não acredito em um Deus que te chama e que não levanta os recursos, não levanta os meios. Sim, se Ele te chamou, Ele tem todo o poder para possibilitar esse chamado. Então oremos ao Senhor esta noite. Pai de amor, de graça e misericórdia, nós nos aproximamos do Senhor esta noite para recebermos graça e perdão do Senhor. Ó Deus, nós somos um povo imperfeito, de impuros lábios, mas que nós estamos aqui em comunidade, louvando e agradecendo e glorificando o Teu santo nome, pela Tua ação, pela Tua morte na cruz. Agradecemos, ó Deus, pela a entrega, porque o Senhor veio, se identificou conosco, tornou forma humana e morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, nos dando graça, perdão e salvação. Ó Pai, que essa salvação que nós recebemos um dia do Senhor, nós também queremos compartilhar, ó Deus. Ó Pai, faça de nós instrumentos nas Tuas mãos. Ó Deus, que todas as coisas que são impedimentos, tudo aquilo, ó Pai, as acusações do diabo, todas aquelas barreiras que nós mesmos levantamos, ó Pai, que caiam por terra em nome de Jesus, e que somente a graça do Senhor seja manifestada nas nossas vidas para pregar a palavra do Senhor. Ó Deus, nós necessitamos desse poder, dessa instrução do Teu Santo Espírito, como capacitação nas nossas vidas e através da nossa boca, levando a mensagem do Senhor. Ó Deus, é por isso que nós oramos pela igreja de Ubiratã, para que essa cidade conheça a alegria do Senhor, conheça a alegria do Teu Santo Espírito, que somente o Evangelho pode proporcionar. Ó Pai, isso será feito através do Teu povo, através da Tua igreja, ó Deus. Então nós oramos, capacita, ó Pai, a Tua igreja, capacita o Teu povo, dê, ó Pai, ferramentas, dê poder, intrepidez, para que elas possam, ó Pai, primeiramente se aproximar do Senhor e também pregar este Evangelho. Oramos pela Tua misericórdia, por este tempo. Oramos, ó Deus, pelas nossas famílias, oramos pelo nosso povo, oramos, ó Pai, pelas nossas cidades. Ó Pai, tenha misericórdia e usa-nos. Abra portas para aquelas pessoas que estão com os corações dispostos e ardendo para servir ao Senhor. Abram portas, abra possibilidades. Nós cremos neste Deus. Em nome de Jesus, amém. Quero aproveitar para agradecer, viu, pastor, pelo convite, por este tempo, o conselho também aos presbíteros e aos irmãos, pela paciência de por me acompanhar neste fim de semana. E peço as orações dos irmãos pela Argentina, pelo Buenos Aires, por Araxá, Minas Gerais, todo o nosso Brasil, todo o povo escolhido do Senhor, que necessita de oração, para que a palavra chegue até eles. Deus abençoe os irmãos. Amém. Louvado seja Deus. Depois nós vamos orar pelo nosso missionário. Eu quero convidar você a se colocar em pé novamente. Nós vamos cantar aquela canção de todas as tribos, povos e raças. Que a palavra nessa noite possa arder em nosso coração. E lembre-se que você é um missionário. Amém? Por onde você caminhar, você proclama, você fala, você testemunha, você brilha Cristo Jesus. Eu quero agradecer a presença de todos, quero agradecer você que está online conosco. Eu penso que a dinâmica do nosso culto, ou melhor, da estrutura dos bancos, ficou fácil para você poder enxergar alguém que está do seu lado, né? Isso é legal, isso é bom, porque a gente precisa se ver. E você vai observar que tem pessoas novas conosco no culto. Então ore por eles. Ore por essas pessoas. Ao término você possa conhecê-lo. Não abrace, por favor, ainda. Mas cumprimente, procure saber quem é, qual o seu nome, onde mora, telefone, pegue um contato. Ore por esta pessoa também, para que Deus assim possa abençoá-los. E me permita dizer que na próxima quarta agora,
nós teremos um culto de oração às 19h30. Toda a igreja está convidado a participar, tá bom? Eu quero agradecer os pais. Estava com saudade de ouvir o choro das crianças. Você, pai, você, mãe, pode dizer: nossa, atrapalha meus filhos. Não atrapalha, não. Os filhos são bênção e precisam ser criados na casa do Senhor, amém? Então, para nós é uma alegria. Nós estamos retomando gradativamente os cultos presenciais com as famílias. E logo, logo, nós vamos retomar o nosso culto infantil. Coloca aí. O culto infantil é um momento em que os nossos filhos vão ser ministrados, uma palavra específica ao coração deles. O objetivo não é tirar os filhos do templo para dar sossego ou tirar colocar paz. Eles vão atrapalhar, então a gente tira. Não, o objetivo não é esse, né, Yara? O objetivo é ministrar ao coração deles, orar com eles, para que eles aprendam também a cultuar a Deus. Então, pai, mãe, você que tem trazido o seu filho menor, não desista, continua, que logo, logo nós retomamos com o nosso culto infantil. Peço que os avisos, os recados, a comunidade foi dado a todos nós. Vamos cantar? De todas as tribos, as palmas, segura lá. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Aleluia. Leve essa canção ardendo no seu coração, para que você se torne um instrumento de Deus. Eu quero convidar o nosso missionário Giovanni à frente. Quero convidar você que está comigo nesta noite. Você está online também, a se colocar em pé. Você que está aqui presencial. Posso pedir para você ajoelhar? Pode. Quero convidar os nossos oficiais, presbíteros que venham à frente. Quero convidar você que está aí a estender as mãos sobre esse missionário, para que Deus possa cobrir ele com graça, com força, para que ele continue tendo a coragem de continuar levando o Evangelho, para que Deus o capacite com ânimo, alegria. Como ele mesmo pregou nesta noite e noites passadas, todos nós temos momentos de dificuldades, e que nós sejamos o amparo, a palavras motivadoras ao coração. Ore por ele. Quero pedir para os oficiais estender
estenderem as mãos também para abençoá-lo na sua jornada, na sua caminhada. Ore pela vida do Giovanni. Deus, em nome de Jesus, aqui está o teu servo, Pai. Falou a nossa alma na noite de ontem, pela manhã de hoje e hoje à noite também, ó Deus. Somos desafiados a continuarmos, ó Deus, proclamando o Evangelho do Senhor. Mas o Senhor chama, vocaciona alguns de uma forma específica, Deus. E nós queremos, ó Pai, em nome de Jesus, pedir a Tua graça sobre a vida deste homem. Cobre ele com o Teu poder, Senhor. Cobre ele com a intrepidez, com a coragem, com a ousadia e mais. Coloca no seu coração a alegria, Senhor, em servir a Ti. O gozo, ó Deus, o júbilo, que o seu trabalho, que o seu empenho seja recompensado para a glória do Teu nome. Que Ele continue levando palavras de vida eterna, Senhor. Que as pessoas ouçam da graça do Evangelho. O Evangelho simples, o Evangelho que liberta, o Evangelho que restaura, o Evangelho que aproxima as pessoas da eternidade em Cristo Jesus. Abençoa a família do Teu servo. Abençoa o retorno do Teu servo, ó Pai. Abençoa a vida emocional do Teu servo. Abençoa também a vida financeira do Teu servo, ó Deus. Os seus sonhos pessoais, ó Deus. Aquilo que ele tem, ó Deus, como objetivo de vida, segundo as promessas do Senhor, possa ser realizada para a glória do Teu nome. Amém, Senhor. Amém e amém. Vou colocar em pé. Precisa de ajuda, Giovanni? Ainda bem, é um jovem forte ainda. Que bom. Quero convidar agora os irmãos que estão aqui à frente a estender as mãos sobre a igreja. Nós vamos abençoar esta igreja. Penso que esses dias Deus falou à nossa alma e ao nosso coração. Eu quero, junto com você, na medida do possível, você não esquecer de orar pela vida do Giovanni. Como igreja, nós queremos ser parceiros do Giovanni em oração, ajudando financeiramente. Isso vai ser importante para ele, vai ser importante para nós. Penso que a nossa comunidade inicia uma nova fase de conhecermos mais sobre missões e de nos envolvermos mais. Vamos estender as mãos sobre esse povo. Convido o Giovanni também a estender as mãos. Vamos orar por vocês. Amado Deus, em nome de Jesus, queremos agora orar em favor desta igreja. Orar em favor desses que estão conosco. É povo do Senhor, foi chamado pelo Senhor a trilhar a carreira cristã, ó Deus. E muitas vezes, ó Pai, a igreja se sente fraca, desanimada, abatida, diante das dificuldades que todos nós temos. Mas nós rogamos nesta noite, olha em favor desta igreja, desses homens, dessas mulheres, destes jovens, ó Deus, as crianças, ó Pai, para que todos eles tenham uma experiência com o Senhor, experiência de vida. Levanta, ó Deus, os abatidos, Senhor, que o coração nosso nesta noite, desta igreja, saia aquecido pelo poder do Espírito Santo, ó Deus, um coração alegre, um coração festivo, para poder enfrentar as lutas, as dificuldades, as incertezas no decorrer da semana, Senhor. Cuida do coração dos nossos filhos, ó Deus, dos nossos adolescentes, dos jovens, das crianças, meu Pai. Dá um encontro maravilhoso para a eternidade, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoa as famílias, ó Deus. Cuida do coração do marido, do coração da esposa. Traz harmonia nos lares, ó Deus, em nome de Jesus. Respeito, consolo, paz para a glória do Teu nome. Abençoa o trabalho dos Teus servos, ó Deus, seja no lar, seja fora, ó Deus, aonde for, um autônomo, aquele que é empresário, ó Deus, aquele que trabalha diariamente, que o Senhor assim derrame da Tua graça, do sustento, dos recursos, ó Pai, em nome de Jesus. Buscamos a Tua presença, pois Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que cuida, o Deus provedor sobre aquilo que nós precisamos. É em Teu nome, Senhor, que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. E agora, igreja, que a graça do Senhor Jesus, a comunhão,
o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e as consolações eternas do Espírito Santo repouse sobre cada um de vós, hoje e para todos sempre. Amém. Amém e amém. Cumprimente quem está do seu lado, não abrace, passe o álcool em gel ao sair e o nosso missionário estará à frente, à porta.